Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gestão na Prática, com o quadro Ciência e Tecnologia, no nosso segundo episódio do quadro, trazendo um convidado muito bacana, o Thiago Andrade. Originalmente ele é do Direito, mas como ele se descreve no LinkedIn, é uma pessoa que acredita no poder da educação e do empreendedorismo e que tem certeza que o impossível é só questão de opinião. Então vou passar a palavra agora para o Thiago se apresentar, falar um pouco sobre ele, a formação, a trajetória. Enfim, vamos conhecer um pouco sobre esse nosso convidado que veio aqui para conversar sobre o cenário de startups, de tecnologia, Vale do Silício, e para que nós entendamos em como é que ocorre esse fenômeno. Ele fez uma visita ao Vale do Silício, trouxe alguns aprendizados e experiência, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, evidentemente, trazendo aqui para a nossa realidade. Tanto é que o tema da nossa fala de hoje é do Vale do Silício ao semiárido. Seja muito bem-vindo, Thiago. Valeu, Ivan, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e participar desse projeto super bacana. Para falar um pouco de mim, assim, naturalmente a gente tem que falar de trajetória acadêmica, né? E eu tenho essa trajetória aí desde lá de trás, desde quando eu saí da graduação, dentro do campo do empresarial, né, atuando com empresas. E aí, e aqui quando eu falo empresas, sentido amplíssimo, né, não só startups. E só que na minha trajetória, no decorrer dela, eu acabei indo um pouco para o acadêmico. Foi daí que fiz mestrado e doutorado, né, mas nunca deixei o profissional, como a gente fala. E de 5 anos, mais ou menos, ou mais para cá, eu tenho limitado ainda mais a minha trajetória nesse campo das startups, né? Então daí que surge toda essa conexão, e acabou que na tese de doutorado eu falei um pouco sobre esse cenário do empreendedorismo. Foi daí que a gente verticalizou ainda mais. Tu falaste aí no início de como eu gosto de fazer minha descrição. Inclusive, o empreendedorismo para mim é onde a gente encontra solução para quase tudo, se não tudo, né? O exemplo foi agora mais recentemente o da pandemia que a gente teve, né? Onde o empreendedorismo foi ali onde a gente encontrou várias soluções para aquele momento que a gente vivia. Então, nesse sentido, o empreendedorismo, apesar de eu ser tradicionalmente do direito, mas não o profissional do direito tradicional, como eu gosto de dizer, eu tenho essa pegada no empreendedorismo. Desde que eu me entendo por gente, eu me entendo como um empreendedor. Faço até uma brincadeira de aprendedor e empreendedor, porque eu acho que é uma dos títulos que mais me honra, né? Que é sempre estar aprendendo, estudando e aprendendo, e também tentando empreender sempre que possível, né? Então, acho que basicamente é isso. E aí, só para fechar essa parte de apresentação, estou no acadêmico, né? Sou professor de graduação e pós-graduação, alguns outros cursos, mas também estou no profissional enquanto advogado e mentor de algumas startups. E hoje, mais especificamente, acabei me tornando sócio de uma dessas startups que eu comecei a mentorar lá atrás. Então, em resumo, é isso. Ótimo. Então, é importante a gente destacar que ser empreendedor não está necessariamente ligado a uma área do saber, a uma profissão. Você pode ser empreendedor na medicina, sendo médico, você pode ser empreendedor
sendo fisioterapeuta, farmacêutico, advogado, ou então, né, a gente formar administradores, mas nem todo administrador é empreendedor, há uma diferença conceitual. Mas no mundo de hoje é importante que todos tenham um interesse de se tornar empreendedores. Outra coisa também, outro mito é de que o empreendedor ele não nasce pronto, ele pode sim ser formado, ser lapidado, ser construído. Por isso que a gente tem esse canal que tem o intuito de discutir de uma forma ampla, com um vocabulário simples e aberto, essas nuances. Temos hoje aqui o nosso convidado que tem a sua formação acadêmica formal pelo direito, mas ele busca sempre associar os conhecimentos do direito ao empreendedorismo e à inovação. Então, aproveitando essa deixa que você trouxe, de ter a experiência de ser mentor de startups e acabou sendo convidado para ser sócio de uma, explica para a gente que startup é essa, o que essa startup faz, como é que foi essa experiência de mudar, né, de mentor para sócio de uma startup e quais são os desafios de ser sócio, de pensar a gestão, as estratégias de uma empresa tão diferente e peculiar que é o caso das startups. Legal. Antes de mais nada, um pouco sobre o empreendedorismo, né? Acho que a gente até teve a oportunidade de conversar sobre isso, independentemente da definição teórica ou do teórico, né? A galera fala muito de Schumpeter, etc., né? Mas independentemente disso, como tu falou aí, né? Acho que todos nós, seja em qual profissão for, a gente, bem ou mal, muitas vezes até sem saber, a gente está empreendendo. A gente empreende, inclusive, na nossa vida pessoal, né? As pequenas soluções que a gente tenta dar a diversas coisas, a gente está ali no momento que eu gosto de dizer e acho que é nesse sentido, empreendendo. Mas falando um pouco aí sobre essa startup, né, que tem o nome aí Plantão Ativo, né? Então, Plantão Ativo é essa startup que a gente fez menção agora, né? Há alguns anos atrás, ainda continuo sendo mentor de vários programas aqui do estado, fazendo a parte da mentoria jurídica, né? Logicamente, a gente tenta entrar em outros assuntos, logicamente, porque eu acho que tudo se comunica, né? O jurídico é um ponto dentro de um mundo de coisa. Então, nesse cenário, a gente sempre tenta agregar o máximo que a gente pode, o máximo possível. Então, como eu faço parte desses programas de mentoria do nosso estado, eu tive a oportunidade lá atrás, alguns anos atrás, como eu estava dizendo, de conhecer essa startup. E, naturalmente, conheci o fundador e me tornei amigo do fundador e a gente sempre conversou bastante sobre a rotina da startup, as questões que seriam interessantes a gente ficar atento, etc. E mais precisamente agora, no início desse ano, ele me convidou, houve algumas questões a serem organizadas, ele me convidou para me tornar sócio. E para mim foi uma surpresa boa, porque era já uma startup que eu admirava já de algum tempo e sempre acreditei muito na solução trazida por essa startup. E falando de solução, a gente acaba entrando aqui no que realmente, qual é a entrega dessa startup, né? A gente está falando de uma startup que cuida aí da gestão de escala dos profissionais de saúde e também ela tem um módulo de oportunidades, né, de lançar vagas ali de mercado dentro da plataforma. Rapidamente, para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo, né, vendo a gente de alguma maneira entender isso, a gente tradicionalmente tinha uma organização dessa escala dos profissionais de saúde basicamente em planilhas de Excel e grupos de WhatsApp, só que isso não era suficiente e a gente sabe como, por exemplo, o WhatsApp funciona, né? A gente muitas vezes não consegue acompanhar determinadas conversas lá e você leva isso para o profissional. Imagine alguns profissionais de saúde fazendo as suas
trocas de plantão, ou de plantões ali, naquele grupo de WhatsApp. Ficava difícil, seja para o gestor de escala, seja para os próprios plantonistas. Então daí surgiu essa ideia aí do nosso fundador, né, o Jairo, de organizar isso dentro de uma plataforma e fazer com que não só as trocas, né, mas lançamento de plantão e troca e tudo mais que vem em decorrência disso seja automaticamente oficializado, emitido relatório e torna aí o dia a dia desses profissionais da saúde bem mais prático e não deixa de ter o campo da formalidade que eles precisam, né? E ao lado disso, para fechar essa tentativa de resumir aí o plantão ativo, porque eu sei que eu sou suspeito para falar, mas tem várias soluções para além disso e inclusive é um lema, né, do plantão ativo, que é impactar o ecossistema da saúde positivamente, logicamente. Mas esse módulo de oportunidades também, que vem paralelamente à gestão de escalas, é muito importante e tem contribuído bastante para esses profissionais da saúde. Muitas vezes o gestor ou a pessoa que está procurando ali um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, enfim, rapidamente consegue achar. A gente já teve casos aí que menos de 1 hora a gente conseguiu fazer esse match aí entre quem estava procurando o profissional e o profissional que estava procurando a vaga, né? Então, em resumo, é isso, plantão ativo. Tem várias coisas para acontecer ainda agora no segundo semestre. Quem sabe depois a gente faz algo específico para falar um pouco mais sobre o plantão ativo, né? Já que hoje o nosso tema é um pouco mais amplo e a gente tem várias coisas aí ainda para falar. Mas, em resumo, é isso. Ótimo. Só para a gente, né, esclarecer um pouco, nesse mundo, fica inevitável as terminologias em inglês, o próprio nome startup, e o mercado classifica as startups em subcategorias, as fintechs, as edutechs, lawtechs, que são as startups da tecnologia. No caso, o Plantão Ativo é uma startup de qual segmento? Plantão Ativo é uma health tech, é uma startup que está dentro da área da saúde. Então, basicamente, a gente poderia colocar ela aí nessa categoria, né? Uma health tech. Eu fiquei com uma dúvida. Eu acho que nossos ouvintes, ou quem está nos assistindo no YouTube, os ouvintes do Spotify, do Deezer, podem ter ficado com essa mesma dúvida. O Plantão Ativo é uma plataforma que tem o intuito de alcançar os profissionais de saúde ou as empresas que contratam esses profissionais? Os profissionais, a entrega é para os profissionais da saúde, né? Nesse momento é para os profissionais da saúde. Inevitavelmente, as empresas ou, sei lá, vamos chamar aqui especificamente os hospitais ou algo parecido com isso, né? Acaba se beneficiando com a solução do plantão ativo, né? E também dentro da plataforma, que é aquilo que eu disse, a gente tem várias outras entregas, né? A gente tem uma entrega específica que é um painel lá de anúncios, né? Que a gente chama de plantão ativo ADS ou PA ADS, que ajuda essas empresas também a se aproximar dos profissionais da saúde. Essas empresas e outras tantas, né? Não precisa estar aí dentro dessa grande área aí da saúde. Então, assim, eu fiz uma tentativa de resumir, porque tem várias coisas, mas basicamente é isso. Ótimo. Então, Thiago, já ainda nessa nossa conversa sobre a sua jornada empreendedora, você poderia compartilhar com a gente aí 2 aprendizados que você teve durante essa experiência de mentoria, de ser sócio de uma startup? O que você pode trazer aí como um aprendizado para compartilhar com o nosso público? Legal. Primeiro que eu entendo como muito importante, inclusive falo muito isso para os meus alunos, é estar no meio acadêmico. E quando eu falo estar no meio acadêmico,
não é necessariamente ali você, sei lá, no meu caso eu sou o professor, mas eternamente eu me considero um estudante. Eu quero até meu último dia aqui, né, aprender alguma coisa e ter uma absoluta certeza que o grande lance, o grande barato aqui dessa nossa existência é sempre estar aprendendo, né? Então, quando eu falo estar no meio acadêmico, é no sentido de fato de você participar, né, desse ecossistema, principalmente se você quer empreender em algumas áreas específicas, porque você tem a oportunidade de ter acesso a algumas informações, muitas vezes numa conversa, até uma conversa que está aí ao lado do acadêmico, mas você está no meio acadêmico, talvez se você não estivesse no meio acadêmico, você não teria a oportunidade de ter aquela conversa, ou conhecer algumas pessoas, ou participar de alguns programas específicos. Por exemplo, a gente tem alguns programas de incubação, né, e de aceleração também, mas incubação mais especificamente. Então, estar no meio acadêmico, e se eu fosse tentar melhorar ainda mais isso, estar no meio acadêmico e estar aprendendo, é um grande ensinamento que eu trago comigo, né? Que é, como eu disse no início da nossa conversa, que é um dos grandes títulos que eu gosto de carregar, que eu falo brincando, né? Aprendedor, sempre está aprendendo. E, por consequência, né, estar no meio acadêmico, estar aprendendo, você sempre testar aquelas suas suposições, ideias, etc. Porque é a partir desse teste que a gente vai chamar aí, mais especificamente, eu falando de uma maneira mais técnica, tentar validar aquela ideia no mercado, é a partir dali que vai te credenciar ou credenciar aquela ideia para você evoluir num negócio, ou numa entrega, ou numa solução. Então, estar no meio acadêmico, está aprendendo e, por consequência, né, número 2 aí, você está validando, testando aquilo que você aprendeu. Acho que foram os dois grandes aprendizados que eu tive ao longo desse tempo. E aqui a gente restringindo a 2, né? Porque a gente, com absoluta certeza, diariamente a gente aprende alguma coisa e é muito bom a gente ter essa capacidade aí de aprender. Mas isso eu sempre falo, inclusive com meus alunos, e acho que é um grande diferencial para quem se mantém nesse estado de flow aí. Ótimo. O Thiago não comentou, mas ele é professor, né, do curso de Direito da Unicristos, nosso irmão de prédio, e ele sempre circula pelos corredores, elevador, etc. A gente se encontra na sala dos professores, e ele é o professor de Direito Empresarial, mas ele meio que foge um pouco o tipo físico clássico de um advogado, né, de um professor de Direito. Normalmente os professores circulam de terno, gravata, porque tem sempre alguma audiência, algum compromisso desse tipo antes ou depois das aulas. E por ser um profissional do direito que conversa muito com a gestão, com o empreendedorismo, eu até coloquei aqui um termozinho que seria como né? Queria que ele contasse aqui pra gente como é ser um advogado outlier, aquele profissional que foge o padrão do que a gente, né, do que normalmente se vê. Isso, tá, gente, não é só uma observação. Então as profissões, elas vão ter características, né, vão ter culturas, formas de comportamento que identificam essas profissões. Mas o Thiago, ele tem um perfil diferente, ele optou por não estar nesse padrão, e eu queria que ele explicasse como é que ele chegou, né, nesse resultado de fato eu decidi que eu vou para esse caminho, mesmo continuando aqui no direito, sou professor de direito empresarial, mas o bichinho do empreendedorismo acabou fisgando você. Nos conte aí como é que foi essa experiência. É isso aí, como voltando mais uma vez lá para o início da nossa fala, né? Eu sou um profissional do direito tradicional, mas eu não me considero um profissional do direito tradicional, né? Assim, realmente
Eu olho para o que a gente tem hoje, eu vou já falar um pouco mais sobre como tudo aconteceu, mas eu olho para o que a gente tem hoje e não consigo me colocar nessa eu não sei, eu vou chamar aqui de bolha, talvez não seja a melhor expressão, mas nessa bolha, sabe? Eu acho que não é meu lugar, eu não consigo ficar só lá. Então, no início da minha carreira, logicamente, eu não era exatamente assim. Inclusive, eu diariamente utilizava o terno. Não conseguia me ver sem terno. Muito lá atrás. Né? Eu não vou dizer o ano para não entregar. Por isso que é importante você dizer pra gente em que momento, por que você, digamos assim, optou por mudar. Não, vou sair desse padrão, o que te incomodou. Uhum. Na verdade, eu acredito que não é nosso objetivo criticar, tá, gente? Não tem esse viés. Os profissionais do direito precisam, de fato, se vestir daquela forma, porque tem audiências, tem compromissos, tem uma etiqueta, tem um protocolo a cumprir, que isso faz parte da profissão. E, enfim, né? Então a gente tem que entender esse aspecto também. Isso, é como se fosse um rito, né? São formalidades. Como a gente já falou, é uma profissão muito tradicional e tem realmente isso. Aqui nosso intuito, o nosso bate-papo não sei lá, dizer se está certo ou errado. Não, de maneira nenhuma. É muito mais falar de trajetória, né, e como as coisas acontecem. E estamos falando de você, exato, né? Do Thiago. Do Thiago, especificamente o Thiago, né? Então, nesse sentido, como eu estava dizendo, eu lá atrás era um cara que usava terno direto, diariamente, não me via sem terno. Eu não conseguia, sei lá, atender um cliente sem terno. Mas isso era lá atrás, né, alguns anos atrás. Como eu estava dizendo, eu não vou falar o ano especificamente, que aí eu entrego, né, a minha idade, minha época de formação. Eu sei que, inclusive, foi até bom, Ivan, aqui um parênteses, né, tu acabou falando aí, foi uma falha minha aqui, não disse qual era a instituição, etc., mas tu já cumpriu aí esse protocolo, ótimo. Mas, voltando aqui para esse assunto, com o passar do tempo, eu fui vendo que faltava alguma coisa, né? Aquela sensação de, muitas vezes, assim, talvez eu não esteja no caminho certo. E eu sempre gostei muito do direito, sempre estudei muito. Antigamente eu gostava muito de processo civil, né, especificamente. E depois de formado, foi que eu fui realmente me apaixonar pelo empresarial. Só que lá atrás eu ainda não tinha noção de onde eu ia chegar. Mas, como eu disse também no início, eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu, desde criança, eu tinha uma vontade que era ter uma empresa. Na minha cabeça, eu sabia nem que era empresa direito, mas ter uma empresa, né? Ser um dono de uma empresa. Eu, como criança, né? Criança, depois adolescente, não sabia nem ao certo o que eu estava pensando. Então a vontade de empreender é sempre grande. E a minha trajetória foi indo para o empresarial. E eu fui conhecendo bastante esse mercado corporativo, enfim, conhecendo pessoas, etc. Até um momento em que eu me liguei, me toquei, né, caí nessa ideia aí das startups e comecei a estudar bastante sobre isso. E aí foi quando eu vi que realmente não fazia sentido onde eu estava, e sim onde eu estava querendo ir, né? Naquele momento, então, foi um momento que eu comecei a dar uma repaginada ou redirecionada na minha trajetória profissional, né? Então, e aí se a gente for fazer uma marcação temporal aqui, isso mais ou menos, 5 anos para cá, foi quando realmente eu aprofundei mais aqui nessa área que hoje eu me encontro, né? Então, quando eu conheci toda essa ideia, esse mundo das startups, essa coisa diferente, essa maneira de conduzir
né, as metodologias, como o pessoal gosta de trabalhar. Forma mais despojada, forma mais despojada, etc. Assim, não faz nenhum sentido, não fazia nenhum sentido eu estar mais lá naquele local que eu estava. Hoje, eu ainda tenho clientes de empresas mais maduras, né, que seria a diferença, se a gente fosse falar a diferença de uma startup para uma empresa mais madura, é justamente a maturidade do negócio. Ainda tenho, claro, e não me vejo, pelo menos no momento, deixando de ter, mas a grande parte da minha demanda, lida, etc., de fato aí o mundo das startups. Então eu tive essa virada de chave lá atrás, a partir do momento que eu conheci uma palavrinha mágica aí, que eu não gosto muito, porque é muito repetida, mas o ecossistema das startups, né? O ambiente aí das startups. Lá atrás, quando eu conheci, de fato, foi onde fez sentido para mim, eu virei a chave do tradicional até então, onde eu estava, para esse novo cenário aí que seria as startups. E o que me atraiu muito naquela época era justamente eu não ter que estar ali me colocando ou me deixando fixo em uma determinada posição, né? Principalmente pela ideia de todo esse dinamismo da atividade das startups, né? Mas foi muito bom e hoje eu sou muito feliz estando onde eu estou hoje e ter a oportunidade de conhecer várias startups diariamente. Eu tenho pessoas e startups que entram em contato comigo para me pedir ajuda, né, no sentido de conversar sobre aspectos jurídicos, alguns aspectos negociais, alguns aspectos de business também. Hoje não gosto de me limitar, como tu inclusive mencionou aí, não gosto de me limitar tão somente no jurídico, né? Eu gosto de tentar ver, e eu acho que a grande sacada está aí. Eu gosto de tentar ver que esse jurídico, ele é um algo a mais, né? Porque a gente tem que ter uma visão bastante ampliada, né? Eu acho que inclusive foi uma pergunta que eu não respondi lá atrás, Ivan, quando tu perguntou qual era o grande desafio, né, de estar à frente de uma atividade empresarial de menos maturidade, que é o caso de uma startup, que é o caso especificamente do plantão ativo, né? Lá eu estou como que a gente chama de CLO, né, que é o diretor jurídico, e o grande desafio para além do jurídico, né? Ou seja, eu preciso, nessa posição que eu estou, eu preciso ter um cuidado muito grande com todas as vulnerabilidades jurídicas, né, e tentar fazer com que tudo aquilo esteja ok para que não aconteça nenhum problema no futuro, mas a gente tem que ter uma visão ampliada aí também para outras situações. Não é só o jurídico, né? E aí eu prometo que vou encerrar essa resposta, né, que a gente acaba se alongando, mas a gente tem uma brincadeira dentro do direito, que a gente tem o Vadimeco, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é aquele livrão grande. Até quem não é do direito conhece esse livrão aí. O pessoal que estuda para concurso utiliza bastante. Outras áreas também que, porventura, na administração, também os alunos estudam direito, legislação trabalhista previdenciária, instituições de direito. Então, eles acabam conhecendo e entrando em contato com o Vadimeco. Isso, exatamente. É exatamente esse livrinho aí que acaba que a gente tinha uma brincadeira aí que se fazia, que o Vadimeco é o livro do não. Se chegava para um empreendedor / empresário e você dizia isso, né, no outro sentido, não no que a gente tem hoje, não no que se tem hoje de ideia de empreender, né? E eu chego já lá onde eu quero dizer, mas se dizia antes assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. Então ficou conhecido como o livro do não. E você está atuando ao lado de uma startup, né, em prol de uma startup, não é você dizer não, é você encontrar a melhor saída para tentar realizar aquilo que
que se tem enquanto entrega da startup, né? Então, porque muitas vezes a gente vai ter barreiras que são justamente barreiras legislativas. E a gente precisa encontrar um caminho para não deixar que essas barreiras legislativas sejam barreiras que impeçam a entrega daquela startup. Porque nada adianta a gente inovar lá no campo, né, do material, e quando a gente for para o formal, por conta de algumas barreiras legislativas, a gente não conseguir fazer essa entrega, né? Então isso é uma preocupação constante, né? A gente tem que encontrar de alguma maneira uma saída, uma solução. E quando eu digo isso, que fique muito claro, né? Não é encontrar uma saída ou solução no campo da ilegalidade, não, de maneira nenhuma. Mas sim, dentro da legalidade, mas sim encontrar uma saída e fazer com que aquela entrega ela possa se preocupar, com o perdão da redundância, então somente com a entrega e não com esses outros aspectos. Esses outros aspectos ficam ali para o time do jurídico, né, resolver. Então, basicamente é isso e tentando responder aquela pergunta que eu acabei não respondendo, é isso. É você tentar ter uma visão ampliada. Ótimo. Então, acho que para a gente resumir aqui, esse processo do Thiago foi mais um processo de inquietação individual, né, de se tornar aí o advogado outlier, do que de propriamente dizer que esse sistema não é isso e tal. Você se incomodou e resolveu mudar e seguir por um outro caminho. Eu tenho uma experiência muito parecida. Eu, por exemplo, não... quando na época de faculdade, que eu via a escola da burocracia e tal, e quando eu cheguei numa empresa que eu via a burocracia em execução, por exemplo, um cheque de R$15 ter que ser assinado por 4, 5 diretores... Aí eu ficava me questionando, que eu trabalhava no departamento ao lado, mas, será que não existe uma forma desse cheque de R$15 ser assinado de forma mais rápida, mais ágil? E isso eu vou entregar a minha idade, tá? Foi meados de 2001, 2002. Eu digo, não, tem que ter uma forma disso ser mais rápido. E aí, quando eu entrei no mestrado, em 2012, eu comecei estava iniciando o movimento de startups, e aí a gente começou a conhecer mais sobre metodologias ágeis, escalar e tal, empresas que têm foco no resultado e não no processo, que é o caso da burocracia. Infelizmente é uma distorção que na verdade, na essência, quando Max Weber propôs a burocracia, tinha um viés sim de controle, mas acabou na prática sendo utilizado de forma exagerada. Mas vamos para o nosso próximo assunto, que o Thiago, gente, ele fez uma visita, né, ao Vale do Silício, uma visita de imersão, e eu queria que ele contasse para a gente um pouquinho dessa experiência e como é que a gente consegue, né, evidentemente a gente escuta muitas críticas, mas o Vale do Silício é outra coisa, é outro contexto, é outro país, eles têm muito mais dinheiro, as pessoas têm outro perfil. Vocês estão certíssimos, é isso mesmo, mas a gente tem que pegar os exemplos bons e tentar adaptar para o nosso contexto. Por isso que eu quero entender como fazer a transição do Vale do Silício ao semiárido. Legal. O Vale, especificamente, era um projeto, um sonho já de longas datas, né? Pelo menos desde 2018 era para eu ter ido, mas não consegui ir por vários motivos. Especificamente em 2018, meu pai teve falecimento do meu pai, em seguida outras coisas, aí 2020 pandemia, 2021, enfim, acabou ficando. Eu só realmente consegui realizar esse sonho / projeto agora no início de 2022, né? Que já era né, os projetos. Eu tinha um projeto que era fazer em seguida Israel também, né? Vale do Silício e Israel. Inclusive era agora no segundo semestre, mas não vai dar para fazer ainda agora no segundo semestre, porque eu acho que são dois ecossistemas que você não pode deixar de conhecer se você está aqui nesse cenário, nesse ambiente. Mas basicamente o Vale do Silício, ele tem todo um ambiente, a palavra que eu não gosto muito, mas todo um ecossistema que é
favorável a isso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. O Vale do Silício lá tem um meio acadêmico forte, né? E aí, né, a gente linka lá com aquela outra pergunta de aprendizado, etc. A gente tem incubadoras, aceleradoras, né, para além do acadêmico, aí, grandes empresas e empresas que ou nasceram lá ou foram para lá para se instalar lá, para justamente tracionar e escalar de uma maneira mais significativa, acelerada. E tem todo um ponto paralelo a isso, né, é a diversidade, né, ou seja, até pela própria história do Vale do Silício, como aquilo começou, né, que acabou tendo pessoas de todo mundo indo para lá, né, que vem lá da Corrida do Ouro, etc. Você tem ali um ambiente favorável para processos de inovação, né, seja por tudo que se tem em termos de instituições, seja porque eu tenho uma diversidade significativa. E quando eu falo diversidade, é pessoas de todo lugar do mundo. E a gente hoje não precisa ser um expert para entender isso, até ficou já demonstrado de várias maneiras que quando eu tenho um ambiente que tem uma diversidade, que eu tenho várias pessoas que pensam diferente, saem coisas de fato mais interessantes, mais inovadoras. E se eu consigo ainda dar uma pitada com a tecnologia, aí pronto, essa inovação ela vai, né, ser escalada com facilidade. Muitas vezes, né? Diga-se de passagem, é importante fazer essa ressalva. Mas a gente tem lá um ambiente muito favorável a todas essas inovações, né? E isso especificamente falando sobre Vale. O que eu vi lá? Eu vi realmente tudo aquilo que eu vinha já de alguns anos me deparando, não estando lá, mas daqui realmente, estudando, conversando, conhecendo pessoas, eu pude realmente constatar como as coisas ocorreram e funcionam lá. E basicamente, como funciona lá, a gente tem uma velocidade muito grande das atividades, das operações em si. Lá, e aí a gente entra nesse modelo, especificamente um modelo que a gente poderia até dizer um modelo de gestão, que você não passa muito tempo planejando, você passa muito tempo validando. Você joga para o mercado para validar, né? Então a gente conversou hoje aqui, a gente teve uma grande ideia. Se fosse numa empresa tradicional, aí a gente ia passar aí 6 meses, 1 ano construindo, planejando, como é que a gente ia jogar aquilo para o mercado, etc. e tal. Nessa ideia do Vale do Silício, né, de como as coisas acontecem lá, é diferente. A gente teve essa ideia, a partir dessa ideia, a gente vai fazer um MVP, né, que é a ideia do produto mínimo viável, mínimo produto viável, para poder jogar para o mercado e o mercado vai validar. Se a nossa ideia é boa ou ruim, quem vai dizer é o mercado. E muitas vezes inclusive a oportunidade que a gente tem para melhorar aquele produto, né? Então a gente valida para saber se realmente a gente está no caminho e ainda tem a possibilidade de melhorar aquele produto, aquela entrega, produto / serviço, aquela entrega, né? E a partir então a partir dessa maneira de conduzir as coisas que as coisas acontecem muito rapidamente lá. Então eles não estão muito preocupados em várias formalidades, eles estão preocupados de fato em validar e fazer aquela entrega de maneira rápida, né? Testar rápido, errar rápido, consertar mais rápido ainda e jogar de novo para o mercado, né? Daí que vem todas aquelas ideias do Vale do Silício. Então, isso faz muita diferença. E, ao lado disso, a gente tem lá também aceleradoras, né? Tem fundos de investimento, né? Tem alguns VCs lá bem significativos que... Diga para os nossos ouvintes o que é VC. São os Venture Capitals, né? São os fundos de investimentos aí de risco que assumem o maior risco. Né? É lá onde o dinheiro, gente, resumindo, o dinheiro está lá para investir. Exato. Evidentemente a gente tem aqui as nossas iniciativas, o Brasil tem crescido bastante nesse mercado, entendido como é que funciona.
mas o Vale do Silício de fato é muito forte, é o case que a gente precisa sempre revisitar para aprender, é uma fonte de aprendizado. Mas continua aí, Thiago, Isso, por exatamente. Então, nesse cenário, né, se já existe todo um cenário favorável, já existe uma cultura, e aí se você tem ao lado disso pessoas dispostas a colocar dinheiro, né, para fazer acontecer aquilo, então você tem, de novo, eu sei que eu já repeti essa palavra, mas você tem, então, todo um ambiente favorável para que as coisas aconteçam, né? E aí, puxando para a gente aqui, né, já que a gente tem que fazer aqui uma autocrítica, né, e quando a gente fala autocrítica é porque a gente está dentro desse ecossistema, a gente vê que pode melhorar. A gente está diante de um país riquíssimo, né, que tem um potencial gigantesco, mas infelizmente a gente tem algumas barreiras. Burocracia é uma delas, como a gente já mencionou na nossa conversa, né, e burocracia a gente acaba linkando também com aspectos legislativos, né, e isso é muito difícil. Já melhoramos muito, né, a gente precisa reconhecer isso. Inclusive, depois da Lei de Liberdade Econômica, muita coisa já foi aí repensada, refletida, etc. Mas a gente ainda pode melhorar muito mais, né? E o marco legal das startups também foi outra... Exato, né? O marco legal das startups, mais pontualmente, né? Foi algo importante, apesar de não ter ainda tratado sobre várias questões, né? Mas eu considero que já foi algo positivo, porque você já, queira ou não queira, bem ou mal, você está fazendo uma entrega legislativa e marcando alguns pontos. Isso significa, né, que o Estado já reconhece legalmente esse tipo de empresa, né, com essas características. Já é um passo importante. Isso, exatamente. Só que aí a gente entra num ponto ainda que, para mim, ainda é um ponto muito delicado, sabe? Se você pegar, por exemplo, alguns estudos, não sou eu que estou dizendo, é o GEM, né, os estudos do GEM, aquele índice, né, o Global Entrepreneurship Monitor. Olha aí. Gente, é uma pesquisa mundial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que pesquisa o índice de empreendedorismo de diversos países. Isso. Ok? GEM, se vocês quiserem depois buscar e pesquisar, GEM, pesquisa GEM, coloca no Google que vocês vão localizar. E aí, lá no GEM, eu sei que eu precisei fazer algumas pesquisas nesse sentido, porque, como eu tinha dito, na minha tese de doutorado eu abordei, talvez tinha mais empreendedorismo do que direito, mas eu precisei fazer algumas reflexões, algumas pesquisas, etc. E o que você vê? A gente não tem ainda um investimento voltado para o empreendedorismo significativo. E aí eu vou pegar um ponto que para mim é muito sensível. Uma educação para o empreendedorismo. Porque eu só posso ter uma cultura voltada para o empreendedorismo se eu der um passo para trás, se eu tiver uma educação para o empreendedorismo. Não adianta a gente falar, e aqui eu acabo entrando em alguns aspectos jurídicos, me perdoe, mas não adianta a gente falar de um princípio da livre iniciativa, que é o que a gente tem no direito, né, que está lá na nossa ordem econômica, se a gente não dá meios para que as pessoas realmente sejam livres, consigam ser livres, consigam empreender de forma livre. Porque, para mim, eu entendo que o empreendedorismo é algo que deveria ser estudado desde lá do ensino mais básico possível. Não é da faculdade. A gente tem hoje instituições que tem na faculdade a disciplina de empreendedorismo, mas não é da faculdade. É lá de trás, né? Pelo menos noções, porque a gente tem uma questão até... eu diria uma questão cultural, histórica. A gente tem um povo altamente empreendedor, né? Agora, você imagina dando ferramentas para esse povo empreender, né? Eles sabendo o básico, tendo algumas noções. A gente com certeza não ia ter nenhum outro ecossistema que ia se equiparar. Mas não há, infelizmente, não vou entrar nos pormenores, mas não há um interesse
político nesse sentido, né? De focar nessas questões. Mas, e aí, voltando aí, porque a gente estava falando, o nosso grande desafio é tentar trazer todos os aprendizados de lá para cá e fazer aquilo com que a gente tem aqui. E, bem ou mal, na minha opinião, a gente está caminhando bem, né? A gente tem, principalmente no Brasil como um todo, aí daqui a pouco eu chego aqui no nosso estado, mas no Brasil como um todo, a gente tem, por exemplo, vários programas de aceleração, incubação, a gente tem vários editais de fomento ao empreendedorismo, a gente tem fundos de investimento, a gente tem investidores anjos, a gente tem várias pessoas, a gente tem um cenário de fato positivo, né? Prova disso é que isso acabou forçando a ideia do marco legal das startups. Era necessário pontuar algumas coisas, dizer como é que as coisas deveriam acontecer, quais seriam as formas de investimento. Porque até então a gente não tinha nada dizendo nesse sentido. A gente olhava muita coisa de fora e trazia para cá para tentar aplicar aqui. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a gente está evoluindo, mas a gente ainda precisa evoluir muito. E se a gente tivesse essa pitada, né, um interesse maior, um interesse político maior, talvez a gente conseguisse avançar mais rápido. E aí, verticalizando e restringindo ao mesmo tempo, trazendo aqui para o nosso estado. Nosso estado tem alguns programas aí bem significativos, né? Eu acho importante a gente mencionar rapidamente essa ideia desses programas, porque a gente de fato aqui, a gente tem muitos empreendedores que estão aí com sangue no olho fazendo acontecer. E a partir do momento que a gente tem programas como esse, né, vários programas de aceleração, incubação, aceleração, a gente consegue fazer com que esses empreendedores consigam aplicar ali, tornar possível, tornar real aquelas ideias, tirar do papel aquelas ideias, né? Então, isso é muito importante. É daí que entra a ideia das mentorias, né? No meu caso, a mentoria jurídica, mas tem vários outros profissionais que estão nesses programas aí tentando ajudar nesse sentido. Então, a gente aqui tem um cenário positivo, que pode, claro, sempre pode melhorar mais, mas que eu diria que já avançou muito. Se a gente fosse fazer uma análise de pelo menos 2 anos atrás, ou pegando um pouco mais, porque tem gente que acha que com a pandemia, né, esses 2020 e 2021, a gente não pode considerar tanto como anos, como alguns ciclos mais tradicionais, né? Mas se a gente fosse ampliar mais, 3, 4 anos, não era nem de longe o que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente está caminhando bem, mas eu acho que ainda falta muito aí para a gente conseguir fazer algumas entregas melhores, né? Assim, e aí, especificamente, havendo aí um investimento na educação para o empreendedorismo, né, restringindo aqui, eu acho que a gente já conseguiria ter uma cultura empreendedora bem mais significativa. Ótimo. Thiago, estamos encaminhando aqui para o nosso, pro final da nossa conversa. Eu queria que você deixasse aí dicas, né, para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo no YouTube. Eu gostei dessa coisa de inovação, de startup, de empreendedorismo. Eu quero me aventurar por esse mundo. Como é que eu faço? Legal. Primeiro eu diria que vá para o mercado, né, vá conhecer esses programas, participar do ambiente de inovação, do ecossistema de inovação. No primeiro momento você vai ser um ouvinte, vai estar na plateia, mas rapidamente você consegue se inserir de uma outra forma. Com certeza é um meio, é um ambiente bastante participativo, compartilhado. As pessoas, é diferente mesmo, as pessoas se ajudam, compartilham experiências, né? Não só aquilo que deu certo, mas aquilo que deu errado. Então procure, busque se inserir, né? Busque se inserir. Eu acho que essa é de fato aí talvez a melhor sugestão, né? Procure se inserir.
Além disso, conversar com pessoas pontuais, né? Assim, sempre a gente tem algumas pessoas que a gente pode ter ali como, eu vou chamar aqui de mentor, mas não é necessariamente isso, mas uma pessoa que você conversa, troca ideia e compartilha. Alguém para trocar uma ideia Exato. sobre o assunto. Pessoas que já estejam, né, inclusive no ecossistema, etc. e tal, é importante você conversar. Eu fiz muito isso lá atrás. Conversei com algumas pessoas que, inclusive, nem daqui são, e me ajudaram, de alguma maneira me ajudaram. Até pessoas que não que não estavam disponíveis para conversar, me ajudaram de alguma maneira, que eu aprendi alguma coisa. Então, primeiro é tentar se inserir, segundo, buscar conversar com pessoas. E se você, né, no terceiro momento, se você tem alguma ideia, alguma inquietação, que você busque tirar ela do papel de alguma maneira, né? E os nossos programas de incubação e aceleração estão aí para isso, né, para lhe ajudar de alguma maneira nesse sentido. Ótimo. Thiago, então pra gente deixa algumas dicas de filmes, livros ou documentários para quem quiser entender mais esse segmento, esse mercado, como é que funciona. O que você pode deixar aí de dicas para os nossos ouvintes e para quem está no YouTube? Eu tenho um livro especificamente que eu gosto bastante, que é o Decodificando o Vale do Silício. Para quem não tem a oportunidade de ir lá, né, ou pelo menos agora não dá para ir, enfim, como foi para mim durante algum tempo, esse livro é muito legal, Decodificando o Vale do Silício. Michele Messina e outro autor. Inclusive, um parênteses, eu tive a grata oportunidade de ser aluno dela lá na minha estadia no Vale do Silício, compartilhei minha tese com ela, porque Bacana. Tinha tudo a ver com o que ela estava falando. Inclusive, na fala dela, é legal dizer isso, tinha lá as pesquisas do GEM. Né? Tinha bacana. Lá, e eu disse para ela que tinha escrito sobre isso na minha tese de doutorado, mas eu ainda não a conhecia, nem conhecia o livro dela. O livro dela é um livro muito legal para conhecer o Vale do Silício. Aí tem aí o que a galera, né, sempre fala, que algumas pessoas já devem até ter ouvido, que é a startup enxuta. Isso aí é um aprendizado muito importante, porque vai falar da metodologia enxuta de você jogar aquela ideia ali para o mercado, né? Aí vem ali essa ideia de validação, a ideia de MVP, etc. E tem vários outros livros, eu vou restringir em 3 aqui. Um também que eu não lembro aqui exatamente os autores, mas são as organizações exponenciais, são muito importantes, tem a ver aí com tudo isso que a gente está falando. Isso livros, né, na categoria livros. Filmes, documentário, tem um que também aí, salvo engano o título tá assim, Silicon Valley, é um filme, vai contar lá uma historinha dos desenvolvedores e aí naturalmente entra nesse ambiente, nesse cenário. Tem aí já vai mais pro lado do documentário, que é o Código Bill Gates, que é um documentário, e um que é o, salvo engano, aí o título é The Startup Kids, certo, que também é um documentário. Então eu restringi em 3 e 3 aqui para ficar mais ótimo. Sucinto. Então você já tem aí uma fonte importante, tanto de livros quanto de documentários, para iniciar ou então até se aprofundar, porque se você ler o livro todo do Startup Enxuta, por exemplo, você tem ali o passo a passo completo para o desenvolvimento de uma startup, evidentemente participando de eventos, de palestras, buscando canais no YouTube especializados sobre o assunto, ouvindo aqui os nossos episódios do podcast, nos assistindo no YouTube. O Thiago tem muita coisa aqui que, infelizmente, o nosso tempo a gente não pode estar esgotando, a gente precisa definir a nossa pauta, mas algumas coisas aqui, por exemplo, que eu vou deixar aqui no ar, mas que a gente vai aprofundar em episódios seguintes. Ele coloca aqui que ele, né, é interessado na parte de legal design,
interessante, Visual Law, que foi o que ele utilizou na tese, né? Legal Growth, Hack. Então são terminologias aqui desse segmento que a gente vai em um próximo programa detalhar para vocês. Outra coisa também que me veio à mente, ultimamente a gente tem visto alguns anúncios de demissões em startups e as pessoas ficam, mas a empresa não está crescendo, por que está demitindo? O mercado está entrando em crise, na verdade acabou o dinheiro. Eu acho importante a gente trazer isso, a gente vai discutir isso de forma mais aprofundada em momentos subsequentes. Agradeço ao Thiago pela disponibilidade, pela presença. Deixa os teus contatos, se alguém quiser de repente tirar uma dúvida, alguma coisa, seguir no LinkedIn, fique à vontade para manter contato aí com os nossos ouvintes, né? Show. Inclusive, Ivan, eu não me convidando, mas eu me coloco à disposição para falar sobre Visual Law e Legal Design, hein, que essa maneira de comunicar diferente que está dentro do direito hoje em dia muito falado, né, mas isso não é de agora, isso já tem algum tempo. E realmente foi uma ferramenta, uma metodologia que eu utilizei na minha tese de doutorado e pelo menos que a gente tem conhecimento, foi o primeiro trabalho de densidade acadêmica que utilizou essa maneira de comunicar, né? Visual Law, essa aplicação, que a gente fez isso em um apêndice, porque a gente não poderia colocar dentro do trabalho de uma maneira só o Visual Law, né? Só o Legal Design, lógico, por conta do tradicional também, né? Do direito. Mas eu me colocar à disposição para a gente conversar depois um pouco mais sobre isso. E especificamente aqui, né, sobre esse nosso momento, agradeço aí pelo convite mais uma vez, parabenizo pelo projeto, que é realmente um projeto muito bacana, acho que pode acrescentar demais aí, né, não só aqui dos nossos alunos, mas de toda a comunidade, seja local, seja de uma maneira mais ampliada, regional, enfim. Até global, né? Que a gente vai muito provavelmente a gente vai ter aí pessoas ouvindo e vendo de outros lugares do mundo. E quem quiser aí, então, em resumo, parabenizo o projeto, muito bacana. Estou aí à disposição para de alguma maneira, seja aqui ou no back, aí a gente contribuir de alguma maneira. E quem quiser entrar em contato, trocar alguma ideia, as minhas redes sociais Thiago Andrade, os arrobas, quando tiver arroba, Andrade Thiago, né, vai estar lá. Thiago com TH, tá, gente? Bem lembrado, Thiago com TH, e lá vão ter outros contatos e a gente está aí à disposição, a gente tem o maior prazer do mundo em conversar e tentar de alguma maneira contribuir. Então, em resumo é isso, mais uma vez obrigado aí pelo convite e estar à disposição. Bom, gente, então esse foi mais um episódio do Gestão na Prática, o programa Ciência e Tecnologia. Se você está no Deezer ou no Spotify, não esquece de nos salvar nos favoritos. Se você está no YouTube, já sabe o que é de praxe. Se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Até a próxima, um grande abraço.